prazer ter todos vocês. Estamos começando a nossa live, Conversa de Missões. A ideia é ser um bate-papo, né? Eu separei já algumas perguntas, já combinei, né, várias coisas com a Rafaela, mas vocês podem participar, podem também fazerem perguntas. Estou aqui explicando que toda semana a gente vai ter esse encontro, Conversa de Missões. Cada vez vai ser um missionário diferente, vai ser uma experiência muito enriquecedora para cada um de nós, conhecer o que eles fazem, onde eles estão. Eu mesmo estou procurando, estou caçando onde eles estão, porque muitos são de lugares diferentes, não são nem daqui do Rio de Janeiro, né? Eu estou no Rio de Janeiro, outros são de outros estados e ainda não estão cadastrados no departamento de missões da denominação. E aí a gente quer encontrar esses missionários, que a gente sabe que tem muitas pessoas aí ao redor do mundo, pelo Brasilzão, fazendo um trabalho muito bonito. Tô esperando a Rafa. Vou mandar para ela aqui. Rafa, cadê você? Então, ó, podem fazer perguntas, tá bom? A gente vai estar falando hoje sobre a questão dos povos indígenas. E é um assunto muito importante, né? Até mesmo nesse momento de pandemia, a gente vai falar um pouquinho nesse momento de pandemia mesmo, porque eles estão passando por dificuldades também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. As restrições, a dificuldade de encontrar as coisas. Deixa eu ver se a Rafa já chegou. Ainda não. E aí, vou antecipar para vocês os assuntos. Eu já coloquei lá, né, no nosso histórico, aqui no nosso perfil, não sei como é que chama aquilo, mas a gente vai falar sobre o chamado dela, ela vai explicar um pouquinho como é que foi o chamado, ela vai responder sobre essas questões da realidade, da situação real dos povos indígenas, tanto em relação à questão da pandemia, quanto em relação à evangelização. A gente também vai falar sobre o papel da igreja, né, em missões e também em relação à questão social, aos trabalhos sociais que são feitos lá, né? Então, isso é importante. Oi, Oi, tudo bem? boa noite, tudo bem? E aí? É, tem uma galera já aqui com a gente, Olá, temos boa noite, algumas pessoal, tudo bem? pessoas. Tô vendo a Fran aí. Isso, Boa a noite, Fran. gente, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Eu pedi pro pessoal colocar um nome, a Lê tá aí, tem uma galera, tem muita gente. Não tá atualizando aqui para mim, mas daqui a pouco deve... Ah, tá entrando agora. Tem muita gente. É um prazer estar com todos vocês. Então a gente vai começar porque é rápido, né? Daqui a pouco acaba o nosso tempo. Então vamos começar. Então, Rafaela, prazer estar com você. Prazer estar com cada um aí que Igualmente. está com a gente. Eu Sim, queria primeiro agradecer às igrejas, aos pastores, aos missionários, às organizações que estão nos apoiando, né? O Seminário Eclésia, o DEM. Então, assim, muito obrigado pelo apoio. Agradecer a família, que me ajudou é, muito nesses dias, né? Especialmente meu irmão e o meu esposo e meu filho também, né? Eles vão receber um sim. galardão bem grandão, porque eu sou chata, gente. Eu fico testando, eu vou ver se vai dar certo, eu escrevo tudo que eu vou falar, é por aí. E quero que todo mundo me ouça, todo mundo veja se está tudo certo. Então, eu agradeço aí a todos e aos amigos também, que são especiais. Convidei o pessoal lá da minha escola. Não sei se eles vão estar aqui com a gente. Eles não Que são bom. membros de nenhuma igreja evangélica, tá, Rafaela? Ah, E vai ser uma experiência aí a gente compartilhar com eles. Espero que algum deles possa estar aqui conversando com a gente também. E sim, com qual o certeza. objetivo, Rafaela, dessa nossa live, né? A gente vai estar aqui conversando sobre a questão da evangelização dos povos indígenas no Brasil, né? Sim. Vocês vão ter a oportunidade aí de conhecer a Rafaela, não é para me conhecer, né? Eu só estou conversando com ela e vocês também aqui comigo, né? Porque eu quero conhecer o trabalho dela, apresentar o trabalho dela para vocês. Então, esse é o nosso intuito aqui, tá bom?
conhecer como é que está a realidade dos povos indígenas. Eu queria falar um versículo, né, que vai ser a base aí do Conversa de Missões, que está em 1 Coríntios 9,16, né? Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, assim, eu morro de vergonha de estar aqui, sabe? Não Eu queria, também. relutei, mas assim, hoje só temos isso, né? A gente não É, pode estar junto ainda como igreja, falta pouco para a gente poder estar junto. Então, se a gente quer falar da obra de Deus, se a gente quer falar de missões, esse vai ser o nosso canal. E acho que vamos ter chegou que para encarar, ficar. né? Vamos Vamos ter ter que que encarar, encarar. Rafaela. Deixar a vergonha de lado e É. encarar. Então, vou me apresentar rapidinho, né? Quem não me conhece, eu sou a Silvia Maia de Souza, né? Vocês me conheceram pelo Instagram. Sou membro da Igreja Evangélica Fluminense. Ela é a primeira igreja evangélica do Brasil, né, em atividade permanente desde 1855. Sou conselheira do DEM, o Departamento de Missões da UIECB, da União de Igrejas Congregacionais do Brasil. Sou professora do Seminário Eclésia, um seminário que funciona lá na Igreja Fluminense. E também, secularmente, sou professora. Esse ano eu estou com o 3º ano do ensino fundamental. Então, vocês já me conheceram aí um pouquinho. Quem não me conhece, acho que todo mundo conhece, mas não custa falar. E aí, agora a Rafa vai se apresentar. Rafa, aí conta aí para o pessoal, né? Quem é você, o que você faz, onde você está. Eu estou no Rio de Janeiro. Então, conta aí onde você está. Tem gente de Portugal, que a Lê está aí. Eu sei que tem o Pedro Hugo, ainda está de Brasília, e outros aí. Chamei os missionários da Bolívia, do Uruguai, então vai ser uma festa isso aqui. Então, se Beleza. apresenta, Rafa. Então, eu sou a Rafaela, eu e meu esposo Anderson, nós somos também da mesma igreja da Silvinha. Nós nos convertemos lá em 2007 e agora nós estamos aqui, nós terminamos o treinamento da Missão Novas Tribos do Brasil e nós estamos aqui aguardando para entrar para o campo, que é alguma aldeia, né, que a gente já sabe qual aldeia para essa determinada aldeia, que nós estamos aguardando por causa desse processo de pandemia, então nós resolvemos ficar aqui. Nós estamos na cidade de Vianópolis, interior do estado de Goiás, fica mais ou menos uns 100 quilômetros de Goiânia, que é a capital, né? Eu não fui te visitar, tô te devendo, Pois você é. vai embora daí, eu não fui, mas eu ainda vou aí conhecer a Missão Novas Tribos. Isso Eu tenho aí, que tem que vir. conhecer. E aí todos também estão convidados a irem até lá, porque pode ir visitar, não Sim, pode? pode. Aqui é um dos institutos só, em Vianópolis. E também Aham. tem a sede, que é aqui pertinho, fica em Anápolis. Anápolis é 60 quilômetros daqui. E aqui é um dos institutos da missão, né? Então pode vir visitar quem Pode quiser. visitar. Inclusive, enquanto a gente estiver aqui, né? Se alguém quiser vir visitar, pode vir. É, só deixarem, né? Porque por É, enquanto a gente não pode sair essa muito, né? pandemia não dá. Tá atrapalhando a gente. Mas quem Sim, sabe aí podem liberar e a gente vai correndo. Mas olha só, você é pedagoga também, né? Você também trabalha na área sim, de educação, se formou, né, como isso, pedagoga. isso. Então, vamos continuar. Se tiverem perguntas, vocês podem deixar aí as perguntas. O que mais? Então, a gente vai falar agora sobre chamado. Ela contou assim brevemente, né, que ela foi para a Missão Novas Tribos, mas tem uma história aí por trás que ela vai contar um pouquinho para Verdade. vocês. Ela não vai poder contar assim muitos detalhes para onde ela vai, algumas coisas, né? Vocês fiquem aí com esse questionamento e tal, mas aí depois vocês procuram a Rafaela e fazem as perguntinhas assim mais pessoais, porque aqui ela vai falar de uma forma mais geral, tá bom? Isso. É só me Então, perguntar depois no bate-papo que a gente fala. isso Conversa mesmo. mais. Eu queria ler uma definição, né, sobre chamado, né, um comentário que o pastor Ronaldo Lidório faz sobre chamado. Eu gosto muito, é muito conhecido e é muito importante a gente pensar sobre isso, que fala assim, ó, o chamado de Deus é pessoal, irresistível e intransferível. Pessoal, pois Deus chama pessoas e não coisas, gente e não estruturas. É irresistível,
pois tudo mais perde o significado se não o seguirmos. E é intransferível, pois não se pode enviar outros em nosso lugar. Nada supera seguir a Jesus. Então, é uma frase do Rolando Dória que é super conhecida em missões, a gente Sim. sempre usa, e é verdade, né? Porque enquanto a gente não faz a obra de Deus, a gente fica com aquele sentimento na nossa cabeça, né, de que a gente tem que fazer. Então, quando a gente fala que a igreja tem que fazer missões, são as pessoas, né, que fazem parte da igreja que tem que fazer missões. Então, aí a Rafaela vai contar um pouquinho de como é que foi esse chamado aí irresistível que ela teve, que ela não pode transferir para ninguém. Conta pra gente, Rafaela. Então, eu queria começar falando do nosso processo de conversão. A gente se converteu em 2007, aí mesmo na Igreja Fluminense, Rua Camerino 107, 102, né? Aí no centro da 102. cidade do Rio. E foi, então, a gente se converteu e logo naquele ano mesmo teve uma conferência missionária na Igreja Fluminense e na época acho que foi o pastor Adélio que organizou, enfim. E o tema era povos indígenas. Bom, eu nunca tinha ouvido falar de povos indígenas, eu não venho de uma família cristã, então para mim essa história de missões e tudo, pregar o evangelho, era tudo novidade. E eu lembro que foi o pastor Rocindes, que era o presidente de Asas de Socorro, e ele foi, e foi a primeira vez que nós nos sentimos desafiados, eu e o Anderson, para estar trabalhando com povos indígenas. Mas a gente era recém-chegado na igreja, né, recém-convertido, e nem éramos casados ainda. Então, mas a gente queria ir de qualquer jeito para o treinamento, já fazer alguma coisa, porque nós conhecemos também, nesse mesmo período, o Carlos Alberto e a Doristela, que são da Congregacional de Paracambi, se alguém conhecer aí. E eles trabalham ainda, né? E há mais de 25 anos com um povo lá no Nordeste chamado Pancararé. E é pela Missão Novas Tribos. Então eles falaram: olha, tem um treinamento tal da missão, muito bom. Vocês querem trabalhar com povos indígenas, então seria bom que vocês fossem para lá. E a gente gostou muito, assim. E a gente falou: ah, vamos para lá então, né? E só que a gente sabia que a gente não podia ir por causa também. Eles sempre pedem 2 anos, né, de membresia na igreja e várias outras coisas. Então, na época, a gente conversou com a Silvinha, com o Elissério, com o pastor Gustavo, e daí eles falaram: não, olha, espera mais um pouco. E assim, foi uma grande bênção ter obedecido. Eu queria até deixar esse testemunho aqui, porque foi muito bom esse tempo de igreja, foi, na verdade, essencial, porque é impossível você ir para o campo sem igreja, é impossível você ir sem ter passado um tempo na igreja, trabalhando e tudo mais. E hoje em dia, assim, não é uma crítica, mas é uma observação que eu faço. Às vezes, assim, a gente vê na realidade da Missão Novas Tribos, as pessoas vão muito nova, com 18 anos, e vai fazer PNL, Instituto Bíblico, e depois vem para cá, para Chequina, e daqui vai direto para o campo. Então, a gente vê que alguns problemas que as pessoas passam seriam evitados se elas tivessem tido tempo de igreja. Entendeu? Então, a gente percebe isso, é muito importante. Então, se você tem aí um chamado para trabalhar com povos indígenas, ser da nossa equipe, então, converse com o seu pastor, aí com a liderança da sua igreja, ora, espera, pensa. E uma das coisas que a gente pegou, assim, de conselho deles foi: faz uma formação, vai se estudar alguma coisa, se especializar. Então, nós oramos, eu e o Anderson, e ele fez técnico em enfermagem aí na Cruz Vermelha, aí no centro do Rio também. E eu acabei passando para a faculdade de pedagogia e eu amei. E hoje a gente vê que é uma ferramenta incrível, incrível na obra missionária, principalmente Essencial. no trabalho indígena. É assim, é a ferramenta, uma das ferramentas mais importantes que você vai usar. São essas duas áreas, educação e saúde, né? É fundamental, Então, né, esse tempo de preparo. sim. E a gente fez isso e a gente casou em 2009. Nesse meio tempo, fomos estudando e tudo mais. E depois veio a Maria Flora, nossa primeira filha. Hoje ela tem 7 anos. E nesse meio tempo, a gente ficou muito envolvido com a igreja, principalmente no projeto de sopão que a igreja tem.
que é oferecer sopa a moradores de rua, mas com o objetivo de tirar eles da rua, levar para um centro de recuperação, prestar uma assistência, enfim. E pregar o evangelho, que é o principal. E Uhum. também com o projeto de Ribeirinhos, que inclusive a Silvia foi com a gente Isso. já uma vez. Então a gente É. ficou bem envolvido em missões dentro da igreja, sempre assim. Foram várias E experiências, né? É necessário foram, muitas experiências diferentes, né? sim, muito importante. E foram 8 anos, mais ou menos, até que em 2016 a gente se matriculou no seminário Eclésia, que você dá aula lá, né? Isso. Inclusive, e em uma das aulas, chamada Vida Missionária, Foi era vida Vida Missionária, missionária. e a Silvinha passou um filme chamado Etal, que contava a história dos missionários da Missão Novas Tribos, no trabalho lá em Papua Nova Guiné, e a Isso. maneira como foi o trabalho e a conversão dos indígenas, enfim, aquilo foi um gatilho que faltava, né, para a gente largar tudo e ir. A gente sentiu que era o momento. Deus mais uma vez estava desafiando o nosso coração e a gente entendeu que era o momento certo da gente estar indo. Então a gente deixou Mas os foi nossos difícil, empregos. né? Foi difícil, Isso. não foi fácil. Não foi fácil, não. Eu falo que nós tínhamos bons empregos, né? O Anderson trabalhava num hospital bom aí no Rio e a gente tinha um Uhum. plano de saúde e a gente podia ser atendido em qualquer hospital bom aí do Rio de Janeiro. E eu trabalhava numa escola boa também na URCA. A Maria falou poderia estudar, assim, era uma escola bilíngue, poderia estudar e poderia ter muitas de graça, Oportunidades, né? Porque né? eu era professora lá. E, enfim, mas então foi difícil largar tudo isso e ir, mas o pastor Paulo fala isso, né? O chamado é uma coisa mesmo assim impressionante. Você vai dormir, ele está lá. Você acorda, ele está lá. Você vai É, trabalhar, ele está lá. Então, enquanto você não responde sim para o Senhor de todo o coração, é, é, o chamado não te deixa. É incrível. Então a gente verdade mesmo. foi e nós fomos primeiro para Peniel. Peniel é a primeira etapa do treinamento, que é o Instituto Bíblico da Missão Novas Tribos. Fica no sul de Minas Gerais, na cidade chamada Jacutinga, muito bonitinha por sinal. Lá é bem bonito também, vale a pena visitar quem quiser. Nós ficamos 2 anos lá nesse treinamento, no treinamento bíblico, né? E depois Uhum. nós viemos para cá onde nós estamos hoje, que é o treinamento missionário, a parte mais técnica, né? Que a gente fala da missão, que é o Centro de Aham. Treinamento Missionário Shekinah, que é aqui na cidade de Vianópolis. Uhum. Então, nós nos formamos esse ano e agora nós estamos nos últimos preparativos, que a gente chama de pré-campo, assinando documentação, enfim, várias outras coisas, para que a gente possa entrar mesmo na aldeia definitivo. Nós já temos um trabalho para Uhum. qual Deus está nos direcionando e agora só falta esperar, né, o fim dessa Só falta pandemia e tudo passar mais. isso, né? É, sim. Então, a É gente isso. está vendo, né? São muitas questões que a pessoa que quer ser missionária precisa ter, né? Se preparar, Uhum. né? Tem a questão do chamado, que é importante, né? De você ter um despertar, né? Não vou falar sobre Uhum. chamado, vocação, só a gente vai ficar aqui discutindo, É. mas é um tema interessante também para a gente conversar. Uhum. Mas a gente vê que precisa de um preparo acadêmico, né, um preparo espiritual, um preparo teológico, né? São várias questões, a família, a estrutura familiar, são muitas Uhum. coisas, mas Deus cuida de todo esse processo, né? Como a gente está vendo aí na vida da Cuida. Rafaela, e a gente Uhum. vê isso na vida de todos os missionários, como Deus está Uhum. cuidando, né, de cada um deles. Então, Uhum. assim, é uma trajetória, né, Rafaela, mas que tem sido uma Isso. bênção, né? Você contou, Sim, a com gente teve certeza. um bate-papo já no seminário, na semana que passou, e aí você Uhum. falou que o que você se surpreendeu foi com seus filhos, né? Conta um pouquinho pra gente. Como é que foi essa questão que você Sim. tinha esse receio e foi Então, diferente? acho que a pergunta lá no seminário foi, né, qual foi a maior dificuldade, né? É, Isso. então, com certeza são os filhos, porque você fica com medo, né? Você acha que talvez eles não se adaptem, enfim, várias questões, né? Ah, se ficar doente, se isso, se aquilo. E nessa aldeia que a gente vai trabalhar, nesse povo, nós passamos lá os últimos
mês passado a gente passou 40 dias lá. E então as crianças tiveram uma experiência incrível. A Maria Flor e o Isaac, eu tenho o Isaac também de 3 anos, eles tiveram uma experiência incrível. Eles se entrosaram muito bem. A Maria Flor amou, o Isaac também. O Isaac, inclusive, aprendeu, eu esqueci de falar no seminário, mas ele aprendeu várias palavras na Ah, língua criança é antes da demais, né? gente. Não, muito rápido. Muito E a Maria rápido. Flor, ela se encantou, assim, ela rolava lá na areia com as índias, amigas dela, fez amigos, muitos amigos, ganhava mais presentes, eles dão muitos presentes, né, de artesanato e tudo. Ela foi a que Uhum. mais ganhou presente. Então, assim, é incrível como Curtiu, que né? Ela Deus, curtiu tudo isso. muito, muito, é incrível como que Deus cuida de cada detalhe e eles são os primeiros a se adaptar e que Deus testifica no coração deles também, não só nos nossos, né? É. E eles aprendem muito, né? A gente ouve histórias de Aprendem. missionários que eles são super inteligentes, porque eles conhecem diversas culturas, eles acabam sendo Isso. receptivos a Uhum. aprendizado, né? Aprendem línguas. Então, tudo Sim, isso, né? Tem as dificuldades, mas tem os tem. benefícios também. Sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho, então, da realidade atual dos povos indígenas. Uhum. Eu queria que você falasse desse momento da pandemia, né? O que você tem aí ouvido, como é que a Missão Novas Tribos tem lidado com essa situação da pandemia. Uhum. E também, de uma forma geral, como é que está a situação indígena em relação à evangelização. Sim. Então, nessa questão da pandemia, o governo emitiu um decreto, né, solicitando que todas as pessoas não indígenas, né, não entrassem, na área indígena. Então, hoje, toda a área indígena do Brasil, o território nacional, está fechada. Uhum. E também os indígenas não podem sair, né? Eu acho uma coisa muito válida, porque é uma preocupação que o governo está tendo com os indígenas, porque se você for olhar a questão da saúde deles, eles não têm saneamento básico, não têm nenhuma estrutura direito, e por causa da cultura e tudo mais, a gente sabe. Mas assim, então por conta disso, a imunidade deles é muito baixa. Então, Uhum. assim, no caso do coronavírus, seria muito preocupante, realmente faria um estrago. Então, Sim. assim, todos os missionários estão fora no momento, Isso desde o aguardando iniciozinho, né? desde o início. Na verdade, assim, antes do governo estabelecer esse decreto, a missão já tinha solicitado que os missionários deixassem as áreas, né? Uhum. Porque a missão, com toda a experiência que ela tem, ela já previa que isso seria com certeza feito, né, pelo governo. Aham. Então, ela já pediu que os missionários saíssem, enfim, e depois logo o governo estabeleceu esse decreto. E hoje, assim, está todo mundo nas bases, porque a missão tem bases de apoio Uhum. próximo, nas cidades próximas às aldeias, e a maioria dos missionários estão nessas bases aguardando que seja, ou que o governo faça um novo decreto, ou que esse decreto caia, né? Aham. Seja cancelado, no caso. Seria E isso. tem a dificuldade de comunicação agora, então, né? Com todo. Eles não têm essa tecnologia que a gente tem, né? Eu sei que vocês Então, mandam não. áudios, né? Tem algumas coisas assim, né? Então, alguns lugares, né, tem um pouco de internet, tipo no caso lá do, vou falar o nosso povo para não falar o nome, né? Lá no Uhum. caso do nosso povo, tem uma escola em uma aldeia que tem internet, assim, esporádico, mas a internet é rádio, é difícil. Então, às vezes, quem tem celular, que é a minoria, mas Aham. alguns que são crentes têm, consegue mandar algum áudio, fala como eles Aham. estão e tudo mais, entendeu? Aham. Mas a realidade geral é difícil mesmo. Então, os missionários recuaram e há algumas ajudas, né? Até ele hoje, mandei até para você, né? Uma reportagem da Sim. Ultimato, que várias Uhum. organizações estão aí apoiando, levando Isso. mantimento, né? A questão das máscaras, respeitando todas as ordens Uhum. governamentais de distanciamento, né? De todos os Uhum. cuidados, mas eles precisam também, né? Desse suporte, né? E as missões fazem esse trabalho muito bem, né? De dar esse suporte aos povos Sim, indígenas. fazem, com E certeza. fala um Não, pouquinho então, então das estatísticas, né? Se você quiser complementar o que você estava falando, pode complementar. E como é que estão aí os números?
Quantas tribos estão em processo de evangelização? Quantas têm a Bíblia? Esses dados, assim, conta pra gente. Tá. Então, a realidade ainda tem muito trabalho. Então, aí, o pessoal que estiver ouvindo e quiser somar forças aí na evangelização indígena, é bem-vindo, com certeza. Então, Sim. hoje, catalogados povos indígenas no Brasil, nós temos 344 povos, né, que se Uhum. sabem. Mas dizem que ainda existem muitos povos isolados, enfim, Uhum. em locais que é de difícil acesso, minoritários, né? Talvez Uhum. 50, 100 pessoas, mas existem. Mas, por exemplo, esses 144, esse número aumentou há pouco tempo, eu não lembro exatamente quanto era, mas foram povos novos que a FUNAI catalogou e que foram descobertos recentemente. Uhum. E, enfim, no total são 344. E povos não alcançados, nós temos 164 não alcançados. Povos, né? Uhum. E, assim, Não cansada que não tem nenhum missionário, não tem ninguém nada, lá zero. Não, trabalhando, né? Tem não, nem. Uhum. ninguém. E da tradução, nós temos 7 traduções completas da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e temos 37 novos testamentos, né? Lá no povo que a Uhum. gente trabalha tem o Novo Testamento, só não tem o Antigo É. Testamento. Só que a gente percebe que prejudica muito o ensino, né? Uhum. Porque você precisa ter a Bíblia inteira para eles, né? Porque como você vai explicar e sem citar versículo do Antigo Testamento, enfim, a Bíblia é uma história única, né? De Deus Uhum. para nós. Então, Completa, né? Precisa de tudo completa. para poder explicar o plano todo, Precisa. né? Isso, exatamente. Então, lá onde a gente trabalha, a gente está com esse desafio, né, de traduzir o Antigo Testamento, que é o terror aí dos tradutores, que é a parte mais É. difícil, E por causa você de nunca toda. imaginou, né? Ser convidada para Não, traduzir e se envolver nunca, com isso é nunca algo que a imaginei. gente não imagina Eu acontecer com a achava gente. que assim, eu ia, como eu fiz pedagogia, e eu achava que eu ia mais para essa questão da cultura, né? Não sei, Aham, analisar a cultura, mais esse aspecto assim teórico, né? Cultural aham. do povo, né? Eu achava que foi uma parte que eu também sempre gostei, mas eu nunca poderia imaginar que foi no treinamento, né, que isso aconteceu, que eu tivesse alguma aptidão para essa parte de linguística e tradução, né? Ah, Foi então uma eles coisa que, acharam que você tem essa aptidão, seria isso. Além da sim, necessidade, você foi detectada aí, né? Foi descoberta. foi, foi isso, foi aqui no treinamento, né? Você aprendendo, fazendo as atividades e tudo mais, e uma das líderes falou: você está indo muito bem, você está aprendendo Aham. coisas que os missionários demoram 1 ano para aprender, você aprendeu uma semana. Aí eu falei, como Só assim? Deus, né? Aí eu nunca poderia imaginar uma coisa dessas, nunca. Mas Deus É. vai revelando os dons, né? Conforme a gente vai caminhando, vai mostrando, né? De acordo com a necessidade, é Deus que Ele vai capacita. levantando, vai capacitando, é Sim, verdade. cada Então um tem em cada muita área. coisa para fazer, né? A gente está vendo que é uma Muito. realidade muito grande, né? O evangelho está no Brasil há bastante tempo e a gente tem que sempre se perguntar, né? O que que a gente está fazendo, né? E os povos indígenas estão aí pertinho da gente e a Sim, igreja precisa se mobilizar para isso, né? Nós uhum, precisamos nos envolver com essa sim, tarefa, né? Então isso é muito importante. isso. Eu queria falar um pouquinho, né? Eu separei assim, várias frases, várias coisas para a gente pensar. Então, tem o movimento de Lausanne, ele criou um slogan sobre a questão da pregação do evangelho, que fala todo o evangelho para todo mundo, todo o evangelho para todos os povos. Então, essa frase seria um slogan desse movimento de Lausanne, mas eu peguei ele num artigo, né, de um líder da missão Visão Mundial, né? Eu não vou saber falar o nome dele, que tem um nome diferente. E mas eu queria, diante dessa reflexão, né, de que o evangelho deve ser pregado todo ele, né, para todo homem, que todas as pessoas precisam
ouvir esse evangelho, né? A palavra todo aí se repete e a gente vê como é importante o trabalho social, o trabalho da igreja, para que isso aconteça, né? Então a gente viu que todas as pessoas precisam ouvir, e os indígenas também precisam ouvir da palavra de Deus, então a igreja precisa realmente se colocar para fazer esse trabalho e também precisa fazer um trabalho social, né? A Rafaela está falando da importância de ser pedagoga, de poder trabalhar na escola, a questão da tradução da Bíblia, do Choco ser técnico, então tudo isso é importante. Aí eu vou fazer a outra pergunta. Qual é o papel da igreja em missões e na prática, né? E também na questão do socorro dos povos indígenas, né? E na evangelização. Então, são duas questões aí que a gente precisa aí, saber o que a igreja pode fazer, tanto na questão da evangelização, como também na questão social, do socorro a essas pessoas que precisam também do nosso apoio. Falem um pouquinho para gente. Então, eu acho que a gente pode pensar assim no papel da igreja como um todo, né? O papel da igreja, ninguém vai falar nenhuma novidade aqui, eu não vou falar nenhuma novidade, o papel da igreja é pregar o evangelho. É esse o papel da igreja. É isso que a gente vê lá em Atos 1:8, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Bom, a gente tem que fazer isso como igreja, tem que avançar, tem que ir. Eu acho que o problema não está em saber qual é a missão da igreja. O problema está entre saber e obedecer. Se a gente sabe o que precisa ser feito, por que que a gente não faz? Infelizmente, hoje o trabalho indígena ainda é carente de igrejas que apoiem. Olha só quanto tempo começou a evangelização, começou lá com os americanos, né? Eles chamam de primeira onda, né? Vindo para o Brasil e tudo mais. E agora a gente está na segunda onda, que é as igrejas brasileiras indo, né? Mas parece que a coisa não avança, né? Está estagnada. Então eu acho que a gente precisa repensar, assim, como igreja, quais são as nossas prioridades, né? Com Eu não estou certeza. dizendo muita coisa que a gente faz na igreja, não estou dizendo que é pecado, mas talvez não seja a prioridade, porque a prioridade a gente sabe qual é, pregar o evangelho. Então, será que a gente não poderia fazer mais sobre isso? Com certeza, a Com gente poderia, certeza. né? É verdade. Então, a gente vê muitas ONGs por aí, né, fazendo muitos bons trabalhos. Inclusive, quando a gente trabalhava lá no Supão, no centro do Rio, a gente ia lá com a nossa sopa, né? Não sei se vai ter alguém aí que trabalha no sopão com a gente, mas a gente Aham. ia lá com a nossa sopa, tal, um copo de água e tudo mais. E chegavam ONGs, outras instituições, e levava lá do bom e do melhor para os moradores de rua. Levava garrafa de água mesmo para individual para eles, levava refrigerante, levava comida em quentinha, assim, com salada, um monte de coisa. E, enfim, eles faziam um trabalho incrível, né? Mas o papel da igreja ninguém pode fazer, que é pregar o evangelho. Então, você pode ter milhares de ONGs, instituições maravilhosas por aí, fazendo mil coisas, mas o papel da igreja é pregar o evangelho e é o papel só dela, porque só ela é revestida do Espírito Santo para fazer isso. Verdade. Então, e Deus não tem um plano B, esse é o plano dele, que a Com gente anuncie certeza. as boas novas. Então, cada um de nós precisa estar envolvido de alguma forma, né? A gente também não pode falar Sim. assim, minha igreja não tem envolvimento, né? Eu não sei como fazer, né? Então, é algo que a gente precisa também se colocar diante de Deus, né? Perguntar para Ele o que que a gente pode fazer, né? Primeiramente, a missão é de Deus, né? A gente fala que é a Missio Isso. Dei, né? Deus é que veio resgatar o homem, que enviou o seu filho, mas ele escolheu a igreja, né? Nos escolheu para ser instrumento dele para levar o evangelho a Isso. todas as pessoas, né? Como você falou aí, de Atos 1:8. Então a gente tem que estar envolvido em tudo, né? Não é só na Jerusalém, não é só na Judéia, não é só na Samaria, não é só nos confins da terra, mas é em todos os lugares. E às vezes as pessoas acham que não tem condições de fazer tudo isso,
né? Mas todos Sim. nós temos esse chamado, né? Uhum. Porque é a missão de Deus, né? De resgatar o homem e nós somos parceiros dele, nós somos convidados a estar juntos. E tem, né, Sim. aquela frase célebre, né? O que a gente pode fazer, né? O orar, o contribuir e o Isso. ir, né? E eu li Uhum. recentemente, eu já tinha ouvido em outros lugares, mas num livro A Cidade no Caminho de Deus, do pastor Francisco Assis, que também é conselheiro do DEM, e ele Uhum. colocou a quarta, que é mobilizar, né? Que é o que a gente está fazendo aqui Muito bom. agora. Que é a gente, né, Uhum. convidar outros, né, para estar envolvidos nessa obra também. Paulo Uhum. fazia isso, Paulo sempre estava chamando todo Sim. mundo, né? Paulo estava aí mobilizando a igreja para estar investindo. Então, assim, Uhum. isso é fundamental, tudo isso. E a gente Sim. deve fazer tudo e fazer bem, né? A gente tem Uhum. que separar um tempo de oração, né? De separar um recurso financeiro para fazer a obra de Deus, né? Ir, porque tem Uhum. vários projetos, né, que a gente pode participar, missionários e pregar evangelho ao Uhum. nosso vizinho também. Mas ir também, eu Sim. acho que você ir para outra cidade, ir visitar um povo, é muito legal participar de projetos missionários, né? Então, a Uhum. denominação tem vários, tem o projeto Nilson Braga, tem o projeto Zero, que Sim. não é do DEM, mas é apoiado, né, pelo DEM, com o pastor Uhum. Eleazar, e Pastor vários Eleazar, outros é. aí que a gente pode estar. Várias agências missionárias fazem viagens de curto prazo, né? Espero Uhum. voltar a fazer as viagens do Projeto Impacto, né? Pela América Latina, mas Sim. aguardando aí em Deus o caminho. E então nós Sim. temos que fazer tudo isso. A igreja tem que realmente estar envolvida Uhum. nisso tudo. E aí tem Uhum. um outro versículo, um outro pensamento agora, um versículo que fala assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, né? São as palavras de Jesus lá em João 17, 18. Então, Sim. aqui, da mesma forma que Deus enviou Jesus, nós também somos enviados, né? E aí a gente tem que seguir o exemplo de Jesus naquilo que ele fazia, como ele fazia, né? Ele sempre estava Uhum. próximo das pessoas, ele sempre Sim. estava se relacionando, não tinha acepção de pessoas, ele ia a vários Exatamente. lugares, ele não ficava preso no determinado lugar, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa estar tomando ele como exemplo e nós somos cristãos porque nós somos seguidores de Jesus, então nós temos que Uhum. seguir os passos dele nisso também, né, Rafaela? Isso mesmo. Então vamos continuar porque o tempo vai É, passando. Você quer menina, falar eu vi alguma a hora coisa? agora. Não, eu vi o tempo agora, passou muito rápido. Passou bem rápido, né? Se alguém tiver Espero que a gente. pergunta, quiser fazer algum comentário, falta pouco para terminar. Já são 8h40. Eu queria Isso. perguntar agora, a gente falei um pouquinho da questão do trabalho social, né? Qual a importância do trabalho social Uhum. realizado nos povos, nas tribos do Brasil e as agências missionárias que fazem esse trabalho. Qual a importância desse trabalho? Você falou já um pouquinho das escolas, da Uhum. questão até da saúde, mas Uhum. tem algo mais aí que a gente pode falar? Então, eu sempre falo que é impossível você fazer um trabalho de evangelização dos povos indígenas e fechar os olhos para a necessidade social que eles têm. É Uhum, uma coisa assim indispensável você ter um projeto social. Não tem como você plantar uma igreja fechando os olhos para essas coisas. Por exemplo, quase que eu falo o nome. Lá no nosso povo, eles têm muita dificuldade com leitura, porque a uhum, escola é muito precária. Então você tem duas aldeias grandes, né? Uma uhum, numa ponta e outra na outra, e a área indígena faz assim. E tem mais 68 aldeias, mais ou menos. Então, só nessas duas aldeias grandes que tem escola para todo o povo. São mais ou menos umas 5.000 pessoas. Então, assim, não tem condições. Eles não são precisa, né, do trabalho. alfabetizados, sim. Eles têm muita dificuldade nessas questões. Então, como você vai para um povo plantar uma igreja, traduzir a Bíblia, e se eles não forem alfabetizados, quem vai ler? Então, você precisa ter, ou na área da educação, ou na área da saúde também, que tem muita precariedade. Por exemplo, lá tem um posto da CESAI, e tem um agente de saúde indígena, que é os que mais sabem falar português, mas não é
de uma forma tão profunda. É bem Uhum. baixo o nível de português que eles têm. Mas esse, que é lá o agente indígena, ele não sabia ferir uma pressão. O Anderson perguntou para ele: Ué, você está aqui, você é o agente de saúde, né? Que é o que cuida quando os médicos não estão lá, que os médicos vão lá, Uhum. não sei, de 15 em 15 dias, é muito difícil. Então, quem cuida é o agente de saúde, mas nenhuma pressão ele sabia ferir. E a gente É. perguntou, ó, como você faz? Porque, não, eu vou no treinamento de capacitação do governo e tudo mais, mas o que que você faz? Você não aprendeu e tudo? Não, ó, eu chego lá e durmo, porque eu não estou entendendo nada, Que não entendeu? conhece a Porque língua eles bem, né? não conhecem o português bem. Então, o ideal é que seja uma alfabetização bilíngue, que você alfabetize eles na língua deles, Uhum. e também no português, para eles poderem ter essa emancipação e ficar fortalecido mesmo como povo e enquanto a cultura dele, estrutura e tudo mais. Então, assim, a gente tem esse projeto já de alfabetização lá, e a gente pensa em logo que chegar lá elaborar isso, porque a necessidade é muito grande. Mas não tem, tem. Estamos falando aqui que tem perguntas. Deixa eu ver aqui. Ah, mas mandou. Ah, é porque eu não enxergo. Mandaram para mim várias perguntas. Então, você quer concluir o que você está falando? Não, então é indispensável que você tenha um projeto social lá voltado para eles, né? Aham. E a única questão é assim, você precisa tomar muito cuidado, porque vai ser muita coisa para você administrar. Isso, você E falou. o principal é pregar o evangelho, é estabelecer uma igreja ali madura, saudável. Então você precisa tomar cuidado com o excesso de coisas, né? E o E projeto você social falou que está acaba. pensando em abrir uma creche, né? Educação infantil, né? Isso, uma pré-escola, sim, para auxiliar a escola que tem lá, né? Que eles têm muita dificuldade no ensino e tudo mais. Seria isso. E, a maior dificuldade é essa, você tentar ter um equilíbrio no meio de tanto trabalho. Porque a gente sempre escuta, olha, trabalho, é muita necessidade, gente, é muita necessidade. A gente sempre escuta isso. Mas quando você entra no trabalho de fato, você fala, meu Deus, tem Aham. muita necessidade. Muita É, mesmo. sem dúvida, né? Sem dúvida. Sim. A gente tem perguntas muito boas aqui, né? Uhum. Vou falar aqui algumas. Os índios são interessados na história bíblica, eles gostam de ouvir as histórias bíblicas, eles entendem a mensagem de transformação através de Jesus. Assim, você tem essa experiência, esse relato aí de que eles gostam, né? Esse filme fala muito bem disso, né? O Etal. Quem É. quiser procura lá no YouTube, ele tem no YouTube que ele conta essa experiência incrível. Mas Sim, fala um muito bom. pouquinho, Rafael. Ah, não, eles são muito interessados. Lá nesse trabalho que a gente vai, tem um grupo já de crentes, tem umas 20 famílias, e eles são apaixonados pela Bíblia, eles estudam mesmo, como eles têm o Novo Testamento, já na língua deles, eles mesmos sentam lá debaixo de uma árvore, eles lê, e tem muita dúvida, e eles vêm, perguntam o tempo todo, eles são muito interessados. Uhum. E os que ainda não são crentes também. Só que no momento, nesse trabalho, estavam com poucas pessoas lá, né? Então, assim, eles não tinham como ter acesso muito a palavras não crentes, né? Não tinha ninguém pregando, essas coisas. Então, por isso que a Uhum. gente está indo para lá para dar esse auxílio e trabalhar com esse grupo já de crentes, amadurecer eles, para poder alcançar as outras aldeias, as outras pessoas que estão lá. Eles já sabem que vocês estão indo para lá? Como é que está essa ansiedade, né? Acho que de vocês, né? Para entrar no campo e essa recepção deles. Como é que você sabe como é que está esse povo aí, essa questão da Eles recepção? estão Fala da muito. missionária que está lá. Conta para Sim, eles esse. tem uma solteira lá, quer dizer, hoje ela não tá lá porque ela tá fora, né? Mas tem Uhum, uma solteira lá e eles estão muito ansiosos. Eles já separaram um terreno lá pra gente, um espaço lá. Não, aqui vocês vão construir a casa de vocês, né? Mandaram o áudio falando. Eles estão muito ansiosos e eles
a nossa Já tem um proposta é grupo, essa. né, que é convertido, porque essa missionária já tem um Tem tempo lá. essas 20 famílias que são cristãs, né? E estão lá esperando a gente. E é esse grupo que a gente vai com eles que a gente vai começar a trabalhar para alcançar os outros. Então a gente vai morar com eles, comer com eles, viver uma vida normal com eles e para poder se aculturar e aprender a língua, para poder pegar o evangelho, traduzir a Bíblia, enfim. E a E gente está com você tá muita. ansiosa para ir, né? Você já tá ouvindo Tô. casa, tem todo esse processo aí. Sim, a gente está pensando em alugar uma casa na cidade próxima, que fica a 40 quilômetros da área indígena, para poder estar indo para lá, se estabelecendo lá e poder, assim que abrir, né? O governo abrir, a gente já entrar para iniciar o trabalho lá com eles. Nós passamos 40 dias lá, como eu falei com eles, e foi um tempo muito bom, deu para desenvolver algumas coisas, alguns trabalhos. Uhum. Mas agora a gente está aguardando mesmo essa É, questão tem que da esperar, não pandemia. tem jeito, né? Uhum. Sim. E a gente sabe, né, que eles têm uma cultura diferente da nossa. Como é que é essa adaptação, né? Como é que faz isso? Aí vem a questão da tradução da Bíblia, como é importante respeitar, Uhum. né? E aí, se você puder falar um pouquinho, né, sobre essa questão do respeito à cultura, é, Sim. e como é que é esse processo, né? Essa dificuldade de pregar o evangelho com uma cultura diferente. É Uhum. isso que eles querem saber. A Carla Trocado. Tá. Então, a missão trabalha com um método que que a gente chama ACL, que é Aham, aquisição de cultura e língua. E a gente vai, como eu disse, né, viver com eles lá e tentar aprender o máximo da cultura e da língua para uhum, então pregar o evangelho, traduzir a Bíblia e tudo mais. Eu sei que tem muita polêmica em relação a isso, a essa questão de falar, os missionários vão destruir a cultura e tudo mais, né, que a gente sempre escuta por aí, no aham. meio secular e acadêmico, quando eu estudava aí na UERJ, escutava muita coisa relacionada a isso. Mas a gente, olhando a história e olhando os próprios relatos acadêmicos, não é isso que a gente vê. Quem mais Aham, respeita a cultura e trabalha para preservar são os missionários. Se você for ver os trabalhos que tem por aí de análise fonológica e tradução e ortografia e tudo mais, não foram trabalhos acadêmicos seculares, foram trabalhos de missionários. Da CIL, da Missão Novas Tribos, né, que também tem, da CIL, que trabalha muito em parceria nessa questão linguística, e da Wycliffe, que é a lenha aqui no Brasil. A maioria dos trabalhos, se você pesquisar, jogar na internet, análise fonológica do povo tal, você vai ver quem foi que fez. São as sim, missões. sim, Então, sim. assim, é uma ideia completamente equivocada e errada. Essa questão de você falar que o missionário destrói a cultura, enfim, sendo que ele quer a língua é só um aspecto da cultura. E quem mais trabalha para a preservação da língua como cultura é o missionário. Aham. Eu não vejo como não seja assim, entendeu? A gente tem até o exemplo da Sophia Miller, eu não sei se acho que eu comentei com Aham, você, né? aham, Que foi feito um estudo secular até, foi uma revista, eu tenho o nome dele aqui, é Pedro Martinelli, um cara que lançou um livro, pesquisou toda aquela área da Amazônia e ele viu que a área que tem menos índice de violência, menos infanticídio, menos alcoolismo e, por outro lado, tem um número maior de alfabetização, tem aldeias que chegam quase a 95%, lá na área de São Gabriel da Cachoeira, ali na região do estado do Amazonas, onde a Sofia Miller passou quase 40 anos da vida dela evangelizando e alfabetizando e fez um trabalho incrível. E E foi um muitos têm relato, feito esse trabalho, né? sim, sim, em muitos lugares o missionário luta pela preservação da língua e da cultura, sim. Agora, o que acontece é que o evangelho, ele rompe barreiras. O evangelho é supracultural. Ele vai mexer em áreas Aham, que, por exemplo, lá no povo que a gente trabalha,
Eles têm medo de chuva, os que não são cristãos. Fala que os espíritos Sim. vão vir. Então, assim, se apareceu uma nuvem no céu, deu um trovãozinho, eles vão se esconder em algum lugar e eles não vão sair até aquela chuva passar. Hoje, os crentes não fazem mais isso. É um aspecto da cultura que mudou. Foi ruim? Claro que não. Eles falam, Sim. olha, a gente vivia com medo, vivia. Isso é um exemplo mínimo, né? Sim. A gente vivia com medo, vivia aprisionado. Se a gente queria Uhum. sair, ir para a roça, Uhum. ou ir para a escola, ou fazer qualquer outra coisa, caçar, se a gente visse uma chuva, a gente não ia. Ficava com fome, deixava de fazer nossas coisas, porque a gente tinha medo dos espíritos. Hoje a gente Uhum. sabe, né, em quem a gente crê, em Jesus que nos libertou e tudo mais. É Então, verdade. assim, foi um aspecto cultural que mudou, mas foi positivíssimo. Isso é muito importante, né, a gente conversar sobre esse assunto. Sim, É algo assim é. que fez com que a gente fizesse essa conversa para que Uhum, mais pessoas se envolvessem nessa causa. Eu sei que muitos que sim. estão participando com a gente estão envolvidos na obra missionária, mas a gente Uhum, quer desafiar você a se envolver mais. Né? E se você já se envolve, compartilha com os outros, com as suas igrejas, isso. os pastores, os missionários, né? Pessoas que eu tenho a convivência. Eu quero desafiar você a se envolver com missões e a fazer com que os membros das suas igrejas também se envolvam mais com missões. Sim. Porque parece que é difícil, né, Rafaela, né, largar tudo e ir como você está indo, mas cada um de nós pode fazer alguma coisa. E estar conversando sobre Uhum, esse assunto já é importante, porque isso vai sim. abrir os nossos olhos, a gente vai entender melhor, Uhum, né, o que, que é é. o trabalho indígena, a gente vai ver como vai poder ajudar, né, a gente vai Isso. orar mais especificamente. Então, Uhum, estar envolvido na obra de missões é fundamental, é o papel da igreja e a gente precisa ter esse interesse nas coisas do reino. E vamos lá, vamos seguir. Né? Eu quero pedir sim. desculpas pelo encerramento, pelo tempo. Né? Eu sabia que o tempo estava indo, mas tinha muitas perguntas, a gente não queria deixar de ouvir as perguntas, de levar as perguntas Uhum, para você, Rafa. Mas assim, a gente sim. quer explicar mais uma vez que tem detalhes que a gente não pode falar, porque várias pessoas vão ter acesso, até Uhum, mesmo várias pessoas que não são da igreja podem ouvir, né, podem buscar informações, então a gente tem que uhum, ser minucioso aí nas nossas escolhas de palavras, nas nossas isso. perguntas por É conta só disso. explicar Pode para o falar. pessoal, né, que ainda tem muita perseguição nesse aspecto, porque bom, a missão sofre muitos processos relacionados a isso, Aham. porque os antropólogos e, enfim, as pessoas estudiosos dessa área, eles acreditam que os missionários vão entrar lá e vai levar o evangelho, e vai estragar a cultura e tudo mais. E Isso. eles têm aquela teoria lá do Rousseau, lá quando a gente estudou, né, na escola, talvez alguns vão lembrar aí da Revolução Francesa, né, que do Aham. bom selvagem, que o indígena deve ser mantido ali daquele jeito, e tudo mais, né? Que aquilo Aham. que é bom, mas não é verdade, né? A gente vê vários relatos, inclusive tem uma indígena que estuda aqui com a gente, não tem problema falar a etnia dela, ela é ticuna, é um povo muito grande no Amazonas, e ela veio Pode falar. estudar com a gente, a primeira vez que ela tinha saído da aldeia e tudo, e ela conheceu as cidades grandes e tudo mais. E quando ela voltou para o povo dela, para ir de férias e visitar, ela falou para mim, Rafa, eu fiquei em depressão. Eu fiquei uns Uhum. 3 dias em estado de choque, porque eu não consegui entender por que que o meu povo tem que viver daquele jeito, né? Com tanta precariedade, sem acesso a nada, sendo que tem um mundo aqui fora com muitas oportunidades. Então, assim, eu acho que é um pouco de egoísmo da nossa parte, no mínimo, querer que eles sejam mantidos lá, né, com essa desculpa de que vai tirar cultura e tudo mais.
Se você estuda um pouco de antropologia, você vai ver que é impossível tirar a cultura deles, porque isso está dentro deles, é a cosmovisão deles, não tem como. Eles nunca vão deixar de ser indígenas, nunca. O que acontece é que o evangelho transforma, como eu já disse, ele é supracultural, ele transforma as coisas que são ruins na cultura, os aspectos negativos. E isso é muito bom. Estão contra o evangelho, né? E são situações como você já mencionou, né? E outros, né? A gente conhece alguns relatos, né? A questão do genocídio, infanticídio, né? A Sim, própria violência, né? E outras coisas mais, a bebedice, né? E muito, questões culturais, sim. medos, às vezes, né? Uhum. Que fazem eles tomarem decisões complicadas. Mas vamos Sim, lá. Então, temos mais perguntas. Você pode ir sim, falando um pouquinho também da Missão Novas Tribos, quanto tempo ela está no Brasil, o que sim, ela, né, tem desenvolvido aí. Se você quiser falar um pouquinho, que eu vou ver aqui quais são sim. as perguntas que a gente tem mais, tá Tá bom? bom. Então, a Missão Novas Tribos é uma missão americana, né? Lá nos Estados Unidos é conhecida como Etnos 360. E os missionários lá ouviram falar da necessidade dos povos indígenas do Brasil. A missão ela trabalha exclusivamente com o contexto tribal. Então, qualquer contexto tribal ao redor do mundo, a missão trabalha. Ela trabalha na África, trabalha na Ásia, trabalha muito em Papua Nova Guiné, que foi até do filme Tal. Eu até recomendo para quem quiser ver na internet, eu acho que tem, né, Silvia? Tem, No tem. YouTube. E, enfim, só que no Brasil eles ouviram falar da realidade dos povos indígenas e os primeiros missionários americanos chegaram há 60 anos atrás. Então, a missão já tem um pouquinho mais de 60 anos que atua no Brasil. E o primeiro local que eles chegaram foi Guajará-Mirim, em Rondônia. E a missão tem desenvolvido um trabalho muito bom. Eles têm mais de 50 trabalhos hoje no Brasil, 50 aldeias, né? Com textos e bases. 50 a gente conta tudo, né? Fala Não pra só gente que você aldeia, mas. contou um detalhe para o seminário, quantos missionários que eles precisam só para os campos que eles já têm. Foi um dado muito interessante. Então, os missionários, tem muitos missionários antigos, né? Já idosos, com problema de saúde, porque a missão tem cerca de 400 e pouco, quase 500 missionários. Uhum, Então, para substituir esses missionários antigos que estão em campo, precisaria de mais ou menos 300 missionários novos. Não é para uhum. abrir trabalho novo, não. É para Isso. substituir esses Não é para trabalhos abrir já trabalhos novos, né? O existentes. dela deu uma. É, É só para repor, né? Os uhum, só missionários para repor. que têm que sair, porque já não tem mais É, idade, ou tem um problema de saúde, né? sim, Então, o desafio, qual o número mesmo? Eu acho que 300. 300 e 300 pouquinho, eu lembro de missionários. E 300. no É. seminário, quantos missionários, quantos se formam a cada ano? Só para a gente ter uma ideia. Então, primeiro a primeira etapa é Peniel, né? A gente começou, a nossa turma lá tinha mais ou menos umas 30 pessoas. E Aham, daí, só que muita gente não continua o treinamento, muita gente tem seus próprios projetos, voltam para a igreja, e porque Peniel é um instituto bíblico, né? Às vezes não quer continuar, vir para cá para fazer o transcultural, treinamento né? mais técnico, né? Para Aham, poder ir para a aldeia. Então, da nossa turma de lá, desses 30 para cá, reduziu para 15 pessoas. E assim, 15 alunos, né? Contando assim, casal, por exemplo, a nossa turma tinha muitos casais. Tinha eu e o Anderson, mais um casal do Uruguai e mais outro de São Paulo. Então, assim, somos dois alunos, mas vamos para o mesmo trabalho, né? Porque somos casados. aham, Então, é um número bem reduzido, sim. verdade. Cai muito. Então, há E muita aí tem essa, necessidade aí. de Pessoal que está obreiros, né? ouvindo, vamos trabalhar aí com os povos indígenas. E incentivar pessoas a trabalharem. Aqui a gente tem uma pergunta Uhum. em relação ao respaldo que a missão dá, né? Como é que é o apoio da missão da Margarete? Não sei se ela está de novo com a gente, mas qual é o Eu acho que ela apoio, tinha entrado. É. qual é o apoio que a missão vai dar a vocês, hein? O que ela faz? Qual a estrutura da missão para te apoiar? Então, a missão tem uma estrutura muito boa. Ela divide o Brasil no meio, assim.
Uhum, Setor Oeste é aquela parte que a gente chama, né, na missão. É o lado uhum. do estado do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e só, eu acho. É. E daí o lado de cá, que é Pará, lá onde a gente vai trabalhar, Tocantins, que é norte do Tocantins, que é a região norte também, a missão chama de setor leste. Então, cada setor tem os seus conselhos, tem a sua equipe de cultura e tudo mais, que presta uma assessoria incrível para os missionários. Lá no setor que a gente vai ficar, na aldeia que a gente vai ficar, tem já uma pessoa responsável, que vai ser o nosso consultor. A missão faz esse trabalho de consultoria. Uhum. Eles visitam a gente, tem pastoreio de campo também. E o consultor que vai dirigir os passos e vai ver o que nível a gente está na língua, você já pode traduzir. O consultor sempre é uma pessoa, tipo, treinada, mas autodidata nessa parte de cultura e língua. E ele que vai dizer qual nível você Uhum. tá, enfim. Presta A gente toda dá uma todo esse assessoria, assim. apoio, né? Sim, Tanto e na é parte incrível mesmo isso. profissional, vamos colocar assim, né, ministerial, quanto na parte pessoal, de acompanhamento Isso. emocional, né, Eu acho espiritual. assim, não é porque é a missão que a gente tá, não, mas eu acho a missão Novas Tribos bem completa. Ela, Aham. tipo, tem o próprio treinamento dela e ela, né, treina os seus obreiros, depois também acompanha eles no campo. Isso é muito bom, muito importante. É. Então vamos lá. Aqui tem uma pergunta que fala assim sobre a apropriação de terras, né? Eu acho que não é uma coisa que a gente poderia falar com muitos detalhes, mas assim, de onde você está ali, como é que é essa questão deles, do índio com a terra dele, se há invasão, como é que é assim, o que você poderia falar para a gente assim que não fosse comprometer a missão Novas Tribos, né? Então, é muito complicado essa questão da terra. A gente sabe lá que tem área indígena demarcada e só, por exemplo, em questão de segurança, ou alguma coisa ligada à área policial, assim, não sei se eu posso dizer isso, só quem tem acesso à área indígena é a Polícia Federal. Então, Uhum, assim, tem vários relatos, inclusive, dos indígenas quando a gente estava lá. Às vezes, as pessoas, bandidos, né? Assaltam a cidade, na região e tudo, e fogem para a área indígena. Porque na área indígena, a polícia militar, a polícia civil não pode entrar. uhum. Então, só a Polícia Federal. E nessa questão da terra, é, bom, eu não sei se eu posso falar muito, mas assim, não pode ter nenhum acesso que não seja permitido pelos indígenas, entendeu? Então, Uhum, no caso, a gente vai morar na aldeia, mas nós fomos convidados por eles, né? E não é um convite assim feito de qualquer jeito, não. Eles fazem uma reunião no pátio da aldeia e todo mundo fala, os anciões falam, o cacique fala, o pajé fala, todo mundo fala e eles decidem, enquanto comunidade, quem pode morar ali ou não. O nosso já foi decidido, então eles convidaram a gente para morar. Mas, fora isso, não pode ter nenhuma atividade, nem de plantio, nem de moradia, nem de nada, uhum. de nenhuma pessoa que não seja indígena. Entendi. Então, assim, eles dão esse aval a vocês e se tiver algum tipo de invasão, porque eles são responsáveis por aquela terra, né? Eles têm essa. É legal isso, né? Aquela terra pertence aos povos indígenas, né? Onde eles Uhum. habitam, é deles, né? E aí eles têm essa preservação, né, toda, né? E os missionários só podem estar ali, como você está falando, se for autorizado, né? Não tem como invadir, né? Tem todo um respeito em relação a isso, né? É um pouco complicado mesmo essa questão de terra, assim, porque Uhum, poucas pessoas sabem, mas na verdade mesmo, a terra não é do indígena, a terra é da uhum, União. Então, uhum. assim, por isso que às vezes expulsam o missionário da aldeia e tudo mais, Ah, entendeu? sim.
Então, se você entendi. não tem esse É, respaldo mas da não é deles, comunidade, né? então, eles não podem fazer, eles só podem plantar para subsistência e ter assim animal, sabe? Para eles mesmos. Uhum. Mas ele não pode fazer nada para comercializar, para Sim, vender essas sim. coisas, entendeu? Então, assim, eles não têm uma autonomia da terra. Às vezes a Uhum. gente escuta falando, ah, demarcação de terra, não sei o quê, terra dos indígenas, mas na verdade não é deles. Aham. Porque se fosse deles, né, eles teriam uma autonomia, a terra é da União. É, sim, é Mas isso verdade. não é falado pra gente. É, fala de outro jeito, né? E aí a gente Sim. acaba entendendo errado, Uhum. como se eles fossem responsáveis, se eles deveriam decidir. E na verdade a gente Isso. percebe que a decisão não é deles. Isso realmente É. é notório. Eu até peguei também mais uma frasezinha, né, das minhas frases aqui, e E fala assim, ó, é também respeito cultural conceder ao indígena o direito de realizar escolhas Uhum. voluntárias e desejadas dentro do seu Uhum. próprio bojo cultural. Está num livro, Isso. introdução do livro, da introdução do livro A Questão Indígena, uma luta desigual, do Uhum. Isaac Costa e do Ronaldo Lidório, que traz Sim. essa discussão, né, Uhum. do respeito à cultura, mas diante dessa situação, né, de que o índio ele pode falar, ele pode escolher, mas muitas vezes não é a igreja que tira dele o direito É. de escolha, né? São outras Pois é. pessoas que Isso. acabam aí pegando a voz do índio, Uhum. né? Isso. Então, é para a gente entender um pouco sobre isso, porque a ideia é a gente falar também aqui sobre o respeito à cultura indígena, e há esse respeito, mas Isso. também a questão do evangelho, né? Que ele está ali Uhum. pregando o evangelho, o missionário, e ele precisa pregar o que o evangelho fala, o que é pecado, o que não é pecado, não é Sim. pecado. E Uhum. essa pregação, ela não está ferindo a cultura do índio, né? Por isso que a Rafaela falou Uhum. que é supracultural, né? Porque está Uhum. acima da cultura, né? Vai além Uhum. da cultura essas questões. Então a gente já falou Sim. bastante coisa, né? A gente tem aí acho que 13 pessoas, se eu estou chegando bem, Uhum. É. né? Eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. E ó, o pastor Eleazar acabou de chegar. Obrigada aí pela presença, pastor. A Andresa voltou. O Cristão aí está representando. Nós temos várias pessoas aqui com a gente. Agradeço todos vocês que estiveram conosco, já estiveram na nossa primeira live, mas estamos continuando, né? A gente está falando aqui da importância do trabalho de missões entre os indígenas, já falamos várias questões aqui da cultura, o papel da igreja em missões, então tem sido uma Uhum. experiência enriquecedora, né? Uhum. A gente pode também falar, Rafaela, é isso, Rafaela, da importância da tradução. Você já falou um pouco sobre isso, né? Você falou que queria explicar melhor, Uhum. né, sobre isso. E Sim. a gente já viu que é muito importante a presença dos missionários, que eles preservam a cultura do índio, até mesmo catalogando a língua indígena. Eles têm esse Isso. papel fundamental, porque muitas línguas elas não são escritas, né, Rafaela? Elas só são Isso. faladas. São ágrafas, a gente fala. Isso. Isso. E o próprio missionário ele faz toda essa descoberta, escreve, né? Faz um alfabeto, faz aí Uhum. a gramática, um Isso. dicionário, né? E aí, até Uhum. chegar à tradução da Bíblia é um processo muito grande, como você falou, É. isso Uhum. preserva a cultura, preserva a Isso. língua. Você quer falar um Uhum. pouquinho para a gente sobre essa questão da tradução, contar para a gente mais em Sim. detalhes, que a gente sabe que é difícil, Uhum. né? E você foi desafiada, então você já deve estar sabendo um pouquinho como é que vai ser esse processo. Então, é impossível você plantar uma igreja sem pensar em tradução bíblica. Então, a Uhum, gente sempre fala que a gente está ali para deixar uma igreja madura, saudável, independente. E são essas coisas que a tradução da Bíblia gera, né? Gera independência para eles. Lá no nosso povo a gente vê, eles pegam a Bíblia, como eu disse, né? Senta lá debaixo da árvore e eles vão ler, eles vão estudar, porque está na sua própria língua. Se não tivesse na língua deles,
como conhecimento superficial de português que eles têm, com esse conhecimento superficial, o que ia Uhum. acontecer? Ele ia estar sempre dependendo do missionário. E É não é isso que a verdade. gente quer. A gente quer plantar uma igreja madura, saudável, nativa, autóctona, que a gente fala, né? Aham. E então é um desafio muito grande a tradução da Bíblia, mas é uma coisa que precisa ser feita. E às vezes as pessoas falam, né? Mas ensina português para eles, e eles Uhum. leem a Bíblia em português e tudo mais. Mas assim, vendo um pouco pelo lado pedagógico, né? Você tem que levar em consideração o sistema cognitivo deles. E está todo baseado na cultura. Não tem como. E a língua é um aspecto da cultura. Então, assim, eu vou contar só um exemplo bem simples. Aquela passagem que, lá no nosso povo, né? Na língua deles. Aquela passagem que Jesus entra no templo e o pessoal está comercializando e tudo mais, e Jesus fica bravo, né, com razão e tudo mais, e fala, não, não quero que vocês façam isso aqui, mais ou menos isso, né? Aham. Mas no Apinagé, falei o nome sem querer, eles falam, Falou, povo aí. falei, depois corta essa parte. Mas o não para eles, você fala, não, não quero que você faça isso. Ou aquele não lá de Jesus, né? Se a gente fosse traduzir o nosso não. Não, Aham. não, Eles não falam, não. não, Jesus não quer que faça isso. Não, eles falam não. Só que não seria um não para eles forte, como Jesus falou. Um não para eles Aham. forte, como Jesus falou, seria um estalo, que a gente chama clique com a boca, faz. Deu para ouvir? Aham. Assim. Ah, eu já ouvi falar Seria isso. dessa. Aham. Isso é um não para eles, assim. Se E como é algum que bota indígena. isso no papel? Então, se algum indígena fizer isso, e é só os homens que podem fazer, as mulheres não fazem nem brincando. Às vezes a gente pedia a elas para repete de novo para a gente, faz para a gente ver o som, né? Por Aham. acaso o marido dela não estava ali, ela falava: seu marido não está aqui, pode fazer, brincando, né? Mas para ver se ela ia Aham. fazer. Aí ela falou: não, de jeito nenhum, só os homens podem fazer isso. Então, assim, E aí? isso é um não forte para eles. Então, você tem que traduzir daquele jeito, de uma maneira que ele entenda. Se você botar um não como o nosso não em português, para eles Gente, um funciona um detalhe, não né? qualquer. Só vivendo lá para saber isso, né? Então, isso na fonética a gente chama clique. São cliques, né, Aham. que a língua tem. Então, você tem que criar um símbolo, geralmente já tem alguns, se não tiver, você Aham. cria. E você, quando você for fazer a ortografia, você bota lá o símbolo e quando você for alfabetizar eles, você explica e eles vão saber, Uhum. entendeu? Que aquele som é o não deles. Então, assim, é muito, muito complicado você não ter uma Bíblia na língua do povo. Eles não vão Tem que entender, ser, eles vão né? Eu entender de anotei maneira aqui que o Ronaldo Lidório fala que tem que ser compreensível para eles, né? isso. Que a tarefa que Deus nos deixou, é que a gente tem que pregar o evangelho, mas tem que ser compreensível. Se eles não Isso. compreenderem, não adianta você estar lá pregando, passar anos da sua vida e aquilo não tá Uhum. indo no coração deles, na mente deles, né? Então Você nunca vai ter isso uma é muito igreja madura, né? importante. Você Eles não nunca vão vai ter ter uma igreja compreensão do madura. evangelho, eles não vão entender o que é evangelho, né? Não vão ter Isso. mudança de vida, não vai, né? Não vai ter Uhum. conversão. Então, é Uhum. necessário realmente ter todo esse processo aí de tradução. Eu acho que Isso. a gente já falou bastante, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Talvez Eu anotei. falar Fala. um pouco da que você tinha falado, né? Como que funciona o processo de tradução, o Isso. processo em si, né? Uhum. Então, você primeiro, não vou ser muito técnica, vou ser mais objetiva assim. Primeiro você chega, você aprende a língua, mas para você aprender a língua, você tem que saber, cada palavra tem um som. Então, como eles não têm uma grafia da língua deles, então você vai ter que fazer isso. Você vai ter que grafar a língua pela primeira vez. Então, nós temos um alfabeto fonético Uhum. e você vai e escuta aquele som e você grava foneticamente e depois você faz uma análise da língua, porque Deus é perfeito, né?
quando ele criou as línguas, Uhum. ele criou as línguas de forma ordenada. Todas as línguas têm um padrão. O que você precisa fazer é só descobrir o padrão Aham. da língua. Então, você vai fazer isso, vai fazer uma análise da língua para descobrir o padrão que ela tem, onde estão os verbos, onde estão o sujeito, por onde começa e tudo mais. Aham. E você, depois que você fizer isso, você vai fazer uma ortografia. E geralmente a ortografia, o conselho que a gente tem é fazer uma ortografia próxima à língua nacional. Aham. Então, depois que você fizer essa ortografia, você vai desenvolver a gramática e vai explicar os porquês, o porquê que o verbo está em tal lugar, porquê que o sujeito está em tal lugar, enfim. Entendi. Porque as línguas não são assim como a gente fala, né? Uhum. Não necessariamente o sujeito, o verbo, estão nessa ordem. Muitas línguas são ao contrário. Uhum. E então, depois que você fizer esse processo, você pode partir para a tradução. Pode começar a tradução. É E um você processo vai, longo, né? é, e daí você vai ter todo o acompanhamento do consultor, né? O consultor vai Quanto testar tempo leva? tudo entre aprender a língua, grafar, muito tempo, Muito tempo. uns Anos, 30 né? anos, Para a Bíblia Assim, inteira, né? lá na Pinagé, graças a Deus, falei de novo o nome, a gente já tem, a Aham. gente já tem, já foi feita a análise da língua, a gente já tem a ortografia, já tem a gramática, que foi uma missionária da CIL que fez, a Patrícia Ramos. Ela fez um trabalho incrível lá e ela já deixou tudo pronto. Então, assim, Uhum. para a gente, Agora só a falta o parte mais Antigo Testamento. difícil, o pessoal fala, a parte mais difícil ela já fez, né? Que foi a análise de Aham. língua e tudo. Então, falta agora trabalhar mesmo na tradução do Antigo Testamento. É, verdade. Muita coisa para você fazer, mas já te É, ajudaram, né? Você não tá desde o não posso comecinho, você reclamar, tá, né? não pode reclamar. Mas é um desafio que a igreja precisa se envolver mais, né? Você falou do número, da Sim. quantidade, a gente precisa aí levantar uma nova geração, as crianças, os adolescentes, acho que isso é muito Sim. importante, né? Uhum. Começar cedo, né? Se preparar, estudar a Uhum. língua, Isso. desafiá-los a estarem se envolvendo nessa obra, para a Uhum. gente terminar essa obra da nossa geração, né? A gente Isso. precisa aí se envolver, porque como é muita coisa, se a igreja não É se muito. envolve, não vai Uhum. acabar, né? E Então, aí Jesus não vai voltar, né? Lá em Mateus 14:24 fala sobre isso, né? O evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Se o evangelho não for pregado ao evangelho, às nações, a todas isso. elas, a cada tribo, né? A Isso. gente, então a gente precisa se perguntar, a gente quer que Jesus Uhum. volte? Então, o que que a gente está fazendo aí, né, Uhum. na obra para Uhum. pregar o evangelho a esses povos? A gente Uhum. já falou um pouquinho sobre isso, né, de que cada um pode fazer uma Sim. parte, há muitas coisas a Uhum. serem feitas, o apoio já é fundamental, e Sim. orar, contribuir, todas aquelas questões assim, Uhum. importantes. Eu acho que nós não tivemos perguntas novas, né? A gente passou já do horário, nem sei que horas tem, deixa eu ver aqui. Bom, agora a gente está com pouquinho tempo, né? Uhum. Mas eu acho que o povo está cansado, né? E a gente pode encerrar para a gente não ficar repetindo, né, os Sim. assuntos que a gente quer agradecer. Deixa então compartilhar aí algumas Uhum. coisas para a gente já encerrando. Rafaela, Sim. você vai pensando aí nas suas palavras finais. Uhum. É, Deixa eu clicar aqui, que engraçado. Ah, não estou te vendo. Então, o que que eu queria falar? Que a gente vai ter essa conversa toda semana, a conversa de missões. A Rafaela veio aqui falar com a gente pela primeira vez. E na semana que vem a gente vai ter a Andréia, que por acaso é cunhada da Rafaela. E ela é É. missionária na MEAP. Não sei se ela esteve aqui Uhum. conosco. Eu tenho até a lista das pessoas que estiveram conosco, mas acho que a maioria já não está aqui. Eu quero agradecer a cada um. E aí, semana que vem, vocês já estão convidados para participar mais uma vez. E aceito aí sugestões, ideias, dicas. Podem falar,
para a gente essa conversa, realmente para ser esclarecedora. Então, dia 29 de julho, às 20 horas. E me segue no Instagram, já facilita a sua vida e a minha, né? Eu também estou com um canal no YouTube. Se você clica eu mandei para muitos aí o vídeo, tem o canal do YouTube ali no vídeo, você tem que, né, procurar ali onde se inscreve e se inscreve no canal também. A gente vai estar publicando tudo isso aí, se for possível, porque a gente, né, sabe que tem algumas questões legais, umas informações que não podem ser ditas. E aí vai estar, por enquanto vai estar gravado. Se você tem alguém que sabe que quer ouvir, fala para ver logo, porque a gente não sabe se a gente vai poder ter por muito tempo. Então, quero agradecer a Amanda, que acabou de chegar. Obrigada, Amanda, aí pela visita. Se você quiser fazer uma pergunta, faça agora, o cálice para sempre. Eu só daqui, eu falei para a Rafaela que a gente vai em todos os missionários congregacionais. Quando acabar, a gente volta para os cônjuges ou ela volta de novo, né? E aí ela já vai estar lá no campo, ela já vai contar os detalhes de como é que está sendo o processo de tradução, como é que está a adaptação dos filhos, né? Aqui foi a primeira palavra do desafio da obra de indígena, daquilo que a gente pode fazer e se envolver. Vocês estão conhecendo aí quem não conhece a Rafaela. E aí a gente vai seguindo aí na nossa conversa, né, Rafaela? Isso. Procurem a Rafaela no Instagram também, né, Rafa? Pode seguir lá, tirar dúvida também, perguntar lá no bate-papo, com certeza, estamos à disposição. Isso, marca para ir na igreja, pede para ela fazer um vídeo para sua igreja explicando. Ela está aí disponível para compartilhar com vocês. E realmente a gente quer aqui agradecer. Aí, Rafaela, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Eu acho que a gente podia terminar fazendo um clamor pelos povos indígenas, né? A gente fazer uma oração agradecendo a Deus e pedindo para que ele visite, né? A oração é muito eficaz. É uma das questões mais importantes. A gente não pode deixar de orar, né, pelos povos indígenas. Então, busque informações, né? Eu posso depois dizer, né? A Rafaela até me passou, tem uma lista e tem os detalhes de cada povo aí não alcançado. Existem vários materiais, por isso me segue aí no Instagram, no YouTube, porque essas coisas a gente vai partilhando aí para vocês saibam esses detalhes, porque é muita coisa que tem por aí. Mas a gente precisa ter essas informações, né, Rafaela? Isso. Também queria agradecer, Silvia. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que assistiu. Ó, tô vendo a Marcela ali do Johnny. Beijo, Marcela. Deixa um comentário. Mandou Obrigada a beijo todo para mundo você. aí que assistiu e continuar desafiando, né, vocês a pesquisarem mais, se envolverem mais com a obra missionária, né? Sobretudo a obra indígena, que é a área que nós estamos atuando e conhecemos. Então, mandem mensagem, se quiser a gente passa o número do WhatsApp lá, pelo Instagram, para ficar enviando notícias, para vocês estarem conosco, orando conosco e participando dessa grande obra. Como a gente disse, Deus não tem um plano B, é responsabilidade nossa da igreja e é a única instituição que tem o Espírito Santo e que pode fazer isso. Somos nós, a Igreja de Jesus. Então, vamos juntos e que tem muito trabalho. É verdade. Vamos então orar? Vou fazer então essa oração para a gente terminar. Orar pela vida da Rafaela, orar pelo Choco. Tá O bom. Choco é Anderson, né, Anderson? O Isaac, a Maria Flor. São pequenininhos, gente. O Isaac está com quantos anos? Ele vai fazer 2 3. já? Vai fazer Não, 3. vai E a fazer Maria Flor? 3. Agora 7. 7, então. Aí todo esse processo de adaptação, né? Então, a Rafaela aí foi convidada para fazer mestrado, né, Rafaela? De tradução, você nem contou esse detalhe aí. A gente está precisando aí do apoio de vocês também. Depois a gente faz a campanha. Eu faço, porque a Rafaela não pode fazer campanha, mas eu. Tá bom. Vamos orar então. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento. Obrigado, Pai, porque, ó Deus, o Senhor, ó Deus, coloca isso no nosso coração e o Senhor coloca isso no coração de outros irmãos para estarmos aqui juntos, ó Deus, conversando sobre esse assunto tão importante que são os nossos índios, ó Deus. E nós queremos colocá-los diante de Ti,
Ó Deus, queremos pedir a Ti que levante trabalhadores para a sua seara. Senhor, ó Deus, desperte, ó Deus, a igreja brasileira para se envolver cada vez mais em missões e nessa tarefa de evangelizar cada povo na sua própria língua. Então, ó Deus, nós pedimos a Ti que faça essa obra especial nas nossas igrejas, na igreja congregacional e nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos incomode, que o Senhor mostre para a gente o que cada um pode fazer para contribuir, para levar o Evangelho. Coloque na nossa mente, no nosso coração, nos incomode, ó Deus, com isso, que nós possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito, ó Pai. Faz isso no meio da tua igreja, ó Pai, para que a gente possa realmente cumprir essa tarefa que o Senhor nos deu. Nos dá unidade, nos dá aí companheirismo, que nós possamos estar juntos com a Rafaela nesse momento tão especial da vida dela, com a sua família. Ó Deus, que o Senhor possa estar conduzindo ela está precisando aí da casa. Ó Deus, que o Senhor dê a ela a oportunidade de conseguir essa casa. Ó Deus, está sendo difícil encontrar uma casa nesse momento, mas que o Senhor abra as portas, que o Senhor continue dando a ela os recursos necessários, o apoio espiritual, emocional, o Senhor fortaleça de todas as formas para que ela venha a ser um instrumento nas suas mãos, ela e o Anderson, e que as crianças também, ó Deus, possam ser cuidadas por Ti, instrumentos do Senhor para levar a Tua boa mão, a Tua boa obra, ó Deus, naquela região onde ela vai estar. Ó Deus, obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor fala conosco. Ó Deus, obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, nos quer nessa obra, Deus, uma obra tão especial, é um privilégio, Senhor Deus, estarmos envolvidos na Tua obra. Obrigada, Pai. Esteja conosco nesse fim de noite e abençoe, ó Deus, as nações, ó Deus, que precisam ouvir a Tua voz. No nome de Jesus, amém. Então aí eu vou colocar ele no Instagram aqui, ó. E depois vocês podem ver, compartilhar. Não sei como é que compartilha no Instagram. Vou descobrir. Mas eu vou ter gravado, vou botar no Facebook, vou botar no YouTube, para que a obra do Senhor possa reproduzir e possa chegar em todos os lugares. Vamos desafiar aí todos para estar conosco, Rafaela. Obrigada, Rafaela. Por um bate-papo no seminário surgiu o Conversa de Missões. Você me deu coragem. Eu já queria fazer um tempão, mas estava sem coragem. Eu falei, naquele dia foi tão legal. Eu falei assim, vamos fazer. E deu certo, né? E aí, eu não sei quem tá me dando parabéns, que eu sou cegueta. É Lenita. Não, é Margarete. Vocês botam uns nomes diferentes. Mas obrigada aí por tudo. Tchau, Deus abençoe. Tchau. Tchau, Rafaela. Beijinho nas crianças. E acompanha a gente aí nos canais. Beijinho, tá bom, tchau. Vou encerrar, tá, gente? Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.